Good morning, bom dia. It's time to English class. É hora da aula de inglês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o present perfect, que a gente vem falando já há muitos dias, e vamos falar sobre o past simple, que é o passado simples, tá? Então esses dois verbos, eles são parecidos, mas eles contêm algumas diferenças. Então, a gente vai aprender essas diferenças para poder identificar nas atividades. Então, present perfect, que é o tempo verbal que a gente tem visto ultimamente, a gente utiliza para falar sobre algo que não tem uma data específica, né? Então, você sempre deve utilizar o present perfect quando o período de uma ação for irrelevante ou não estiver especificado, né? Por exemplo, ele viajou para a Itália. Então, a gente vai usar o present perfect, porque eu não especifiquei quando ele viajou para a Itália, ok? E o simple past é o contrário, né? Normalmente, ele vai ter essa data especificada. Então, alternativamente, utilize sempre o simple past quando forem fornecidos ou solicitados os detalhes sobre o período ou lugar de uma ação, ok? Então, no significado, essa é a diferença. O present perfect não tem uma data específica e o simple past tem. E na estrutura é mais fácil de identificar. Por quê? Porque o present perfect, ele precisa de um verbo auxiliar, que é o verbo have. E o simple past não, tá? Então, por exemplo, I have lived in Lyon. Eu morei em Lyon. I lived in Lyon in 1989. Então, eu morei em Lyon em 1989. Então, tem uma data específica. E o present perfect, a gente vai usar o verbo have. Se for com he, it, o verbo vai ficar has. Lembra que a gente aprendeu isso? They have eaten Thai food. Eles comeram comida tailandesa. They ate Thai food last night. Eles comeram comida tailandesa noite passada. Have you seen Othello? Você já viu Othello, né? Que é uma peça de teatro ou um filme. Where did you see Othello? Onde você viu Othello, né? Já é mais específico. We have been to Ireland. Nós estávamos na Irlanda, ou nós fomos para a Irlanda. When did you go to Ireland? Quando você foi para a Irlanda, tá certo? Então, essa é a diferença. Na aula de hoje, nós vamos começar na página 250. Essa atividade já foi feita, prestem atenção. A atividade nesta página é escrever o nome de um filme aqui no fim, nessa linha aqui, tá? Eu vou ler o texto com vocês já já. Vou só explicar a próxima página, página 251. Então, aqui, olha, vocês têm All About Grammar, que é tudo sobre gramática, explicando essa diferença entre o present perfect e o past simple, que eu acabei de explicar para vocês. Então, lembrando, né, o present perfect é uma situação que não tem uma data definida. E o simple past tem. Então, aqui nessa atividade, na página 251, tá? A gente vai sublinhar qual é a forma correta. Então, o que a gente tem que observar na frase? Tem uma data específica? A gente vai colocar o simple past. Não tem uma data específica, a gente vai colocar o present perfect, que é sempre feito com o verbo have como auxiliar. Então, na letra A, The New Harry Potter Movie Yet. Você já viu o filme novo do Harry Potter? Então, não está especificando a data. Então, a gente vai usar o present perfect. Have you seen the new Harry Potter movie yet? Você já viu o novo filme do Harry Potter? Na letra B, the movies yesterday, ontem, tem uma data específica. Então, a gente vai usar o past simple, que é we went
to the movies yesterday? Nós fomos no cinema ontem. Na letra C, play soccer last week. Jogou futebol na semana passada, então tem uma data específica. Então, a gente vai usar o past simple. Did you play soccer last week? Você jogou futebol na semana passada? E na letra D, assistiu o filme de faroeste. Então, não tem uma data específica. Então, a gente vai usar o present perfect. Have you ever watched a western movie? Você já assistiu o filme de faroeste? Ok? Espero que vocês estejam entendendo. E agora, essa atividade aqui, olha, do quadro, é sobre o texto que está ali na página anterior. Então, a gente vai selecionar frases que tenham o present perfect para escrever deste lado e frases que tenham o past simple para colocar deste lado. Então, é muito simples. O present perfect é só a gente achar frases que têm o verbo have ou has, tá bom? Então, vamos lá. A ela diz, I've just bought a ticket to the movies. I've é uma forma abreviada de I have, tá? Então, aqui a gente já encontrou uma forma do present perfect. I've just bought a ticket to the movies. Eu já comprei ingressos para o cinema. Aí o Derek pergunta, to the movies at the mall? Cinema do shopping? Yes, at the mall on 33rd Street. Would you like to go with me? Você gostaria de ir comigo? E o Derek responde, what kind of movie are you going to watch? Que tipo de filme que a gente está indo assistir? E ela responde, a horror film. Oh, I prefer comedy. Eu prefiro comédia. Aí ela responde, last week, semana passada, então a gente tem uma data específica, vai aparecer o verbo no past simple. I saw a comedy one. Então a gente vai colocar essa frase lá no past simple. I saw a comedy one. It was really nice. Outra frase. It was really nice. Foi muito bom. Agora é uma pergunta com have. Então, o verbo está no present perfect. Have you ever watched a science fiction movie? Você já assistiu um filme de ficção científica? E aí ele responde, no, I've never, né? Que também é o present perfect. But yesterday, ontem. Então, aqui a gente tem uma frase com o past simple. I watched, tá bom? Eu assisti. An excellent movie on TV named. Então, ontem eu assisti um excelente filme na TV chamado. E aqui vocês devem colocar um nome de filme, tá? Então, a gente selecionou aí algumas frases que vocês vão completar aqui nesse quadro. Frases retiradas do texto, frases no present perfect e frases no past simple, tá? E o próximo exercício é na página 254. Fiquem atentos aos números das páginas e as atividades. Então, por exemplo, aqui nessa página, a gente já fez esses exercícios. É para fazer somente o exercício 3, tá bom? Esse exercício, vocês vão ler as frases. E aí, vocês vão colocar PS se tiver no past simple e PP se tiver no present perfect. Lembrando, é muito fácil. O present perfect vai aparecer o verbo have. E o past simple não vai aparecer o verbo have, tá? Então, na letra A, she has é o verbo have. Então, present perfect. Na letra B, yesterday my class went for a picnic at the park. Não tem o verbo have. Então, é o past simple, PS. Na letra C, did you read the new Harry Potter book last week? Você leu o novo livro do Harry Potter na semana passada?
não tem o verbo have. E na letra D, have, então aqui a gente tem o verbo have. Se a gente tem o verbo have, a gente coloca pp. You learned the irregular verbs for the exam. Você aprendeu os verbos regulares para o exame? Então, essas são as atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Façam as atividades, coloquem as fotos das páginas corretas lá no Google Classroom. Até na próxima aula. Bye, bye.